Olá, pessoal, boa noite. Só dar mais uns minutinhos, tá, professor Homero, enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, Marta. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Para quem vem acompanhando aí as nossas oficinas do ENAD, já me viu, né? Em outros momentos. Para quem está chegando aí na primeira, sou a professora Gisele. Sou uma mulher de pele clara, meio parda, uso óculos. Estou aqui vestindo uma blusa rosa pink, de gola altas, mangas curtas, mostrando minha tatuagem em homenagem à minha primeira filha, que foi minha cachorrinha. Tô de cabelos presos, uma cara um pouco cansada, né? Na quarta-feira. E eu estou aqui representando o programa ENAD, né? E todas as escolas que fazem parte do ecossistema Anima. Então, hoje nós estamos aqui, mais uma noite de oficina, mais uma quarta-feira, para falar de um tema que a galera tem engajado muito, viu, professor Homero? O pessoal participa muito. Tenho certeza que essa sala ainda vai encher bem mais. Mas hoje a gente vai falar mais uma vez sobre as dicas, né, as estratégias aí de resolução de questões da prova ENAD. Então, hoje a gente tem um convidado super especial, que é o professor Homero, né? O professor Homero, ele é jornalista, licenciado em História, ele é mestre em Sociologia, ele já é professor aí há mais de 20 anos, e é um cara que trabalha muito com o ENAD, né? Conhece muito, trabalha muito com questões de prova, então, um prof aí que traz um conhecimento para vocês bem específico aí da prova do ENAD, para vocês terem noção, o professor Homero, ele forma os professores, então ele me forma e forma os outros profs, os outros colegas aí, para que a gente consiga fazer as questões de prova, também pensando no ENAD. Então, vocês estão em ótimas mãos. O chat vai ficar aberto, então vocês podem fazer perguntas pelo chat, que eu vou repassando para o professor Homero. A gente optou por fechar a câmera e áudio apenas por uma questão de organização, porque a expectativa é que a gente tenha mais gente na sala, né, para não atrapalhar muito, mas o chat está aberto, vocês podem ficar à vontade. A gente tem lista de presença, tá, pessoal? E eu vou colocar a lista de presença um pouco mais cedo hoje, porque no final da live a gente vai ter 5 sorteios. Então, sabe aquela história? Fica que vai ter bolo, fica que vai ter sorteio, fica até o final. Então, vou dar um spoiler aqui, professor Homero. A gente tem voucher de R$ 200 para Nike, tem voucher para Renner, tem voucher da Dell. Então, tem muita coisa legal para rolar aí até o final. Então, fiquem até o finalzinho que a gente vai fazer um sorteio. Eu vou colocando a lista de presença. O sorteio vai ser feito a partir da lista de presença, tá? Então, quando terminar, eu fecho a lista, faço um sorteio aqui e trago para vocês quem são os alunos premiados, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o professor Homero. Então, tenha um bom evento essa noite. Professor, muito obrigada pela presença. Ei, Gisele, obrigado. Eu que agradeço aqui, né, a oportunidade de estar aqui, o espaço aberto para falar para os nossos estudantes, né?
É sempre um grande prazer, viu, gente? Falar para vocês e estar aqui, né, num momento como esse. Acho que é importante falar sobre o ENAD, sobre questões. É um assunto que eu gosto, tá? As pessoas sempre falam, mas você gosta disso mesmo, meu, né? De elaboração de questões? Eu gosto, adoro, né? Já estudo isso há muitos anos e, enfim. Já sou professor há muitos anos, como a Gisele falou. Ela falou 2 décadas, né? Eu já tenho 21 anos de sala de aula, provavelmente mais do que muitos de vocês aqui, não sei, né, que eu já tenho de sala de aula. Bom, meu nome é Homero Nunes, eu estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou um homem branco, de cabelos e barba grisalhos, mais para brancos atualmente, assim, estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim, como fundo de tela, eu tenho uma tela do Vassily Kandinsky, que é um pintor russo, e é uma composição número 8, é uma tela abstrata, assim, que ele fez lá em 1927. Ela compõe a coleção do Museu Guggenheim de Nova York. Já esteve no Brasil, já esteve aqui em Belo Horizonte, inclusive, no Centro Cultural Banco do Brasil. É uma tela. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de arte abstrata, porque eu considero que ela é decorativa, né? E é uma arte fácil, de gestão, né? Fácil conviver com a arte abstrata, que ela é muito decorativa, feliz, alegre. E, enfim, não tem muito papo cabeça a respeito dela, né? É muito legal, assim, eu gosto muito. Sou professor de História da Arte, né? Por isso que eu estou falando disso tudo aqui também. Há muito tempo que eu sou professor de História da Arte, como a Gisele falou, né? Eu sou formado em jornalismo e também História, e acabei indo por essa área da História da Arte. Então, é algo que eu gosto muito também. Mas muito bem, gente, sobre o ENAD, por que eu gosto de falar sobre o ENAD, né? Porque eu considero que o ENAD é uma prova importantíssima no país que nós vivemos. Ela avalia todo o ensino superior no Brasil e as instituições de ensino, os professores das instituições de ensino e os estudantes dessas instituições de ensino, os futuros profissionais que vão entrar no mercado. Portanto, considero que é muito importante o ENAD. A responsabilidade do ENAD é muito grande, tá? A responsabilidade de vocês. Vocês estão representando aqui o ensino superior no Brasil. E isso vai servir de base, de subsídio para políticas públicas, para atuações, leis, regras governamentais e um monte de outras coisas que afetam as profissões de vocês, por exemplo, as profissões que vocês escolheram, inclusive. E, enfim, fazer o ENAD é um ato de cidadania. E por isso é tão importante falar. É um ato político, tá, gente? O ENAD é um ato político, é um ato de cidadania, contribuindo para o país que a gente vive. Tão importante, né, no momento atual da política contemporânea, dos últimos anos, e todo mundo aqui viveu essa coisa. O ENAD é um ato muito importante que vocês têm pela frente aí. Mas muito bem, pensando em questões, é, como a Gisele também já apresentou, eu estudo o ENAD há muito tempo, o estilo de questões do ENAD há muito tempo. Já fui elaborador de questões, inclusive, do ENAD algumas vezes. É claro, já avaliador de curso do MEC, né? Claro, também. E também já fui elaborador do ENAD. No ENAD 2022, eu tive 8 questões aprovadas, gente, na prova do ENAD. Uma prova de 40 questões. 8 questões eram minhas. E aí vocês imaginam, né? Responsabilidade também e o orgulho que eu tenho, poxa, de ter um recorde desse, de uma pessoa só ter esse tanto de questões que entraram efetivamente na prova do ENAD, tá? Mais uma vez, é um orgulho muito grande ter atingido um nível desse, sim. Enfim, e também trabalhando na formação docente, aqui no Grupo Ânima, no ecossistema Ânima, e trabalho com os professores, para que também elaborem melhores questões, que as provas sejam mais interessantes, mais bem feitas e mais inteligentes para vocês também, que vocês façam provas melhores. É um trabalho de formiguinha, né? Claro, o ecossistema é muito grande, mas é algo que a gente visa melhorar sempre. Muito bem, feito esse preâmbulo todo aqui,
eu vou compartilhar minha tela e vou começar a trabalhar com vocês alguns aspectos sobre questões objetivas. O objetivo hoje é trabalhar questões objetivas. Vamos lá. Mostrar umas imagens para vocês aqui, que sempre fica divertido quando a gente mostra imagens. Eu acho que eu tenho que... Opa! O meu arquivo PowerPoint fechou aqui, gente. Eu vou ter que abrir ele de novo. Perdão. Coisas Deixa eu do ao ver. vivo. É, coisas do ao vivo. Eu vou ter que colocar até os óculos aqui, tá? Mas eu vou falando enquanto eu busco isso aqui. Já estou achando aqui. O computador fica um pouco lento quando eu estou com o Teams aberto. Às vezes dá uma travadinha, uma coisa assim, mas vai funcionar. Ah, gente, eu sou professor aqui no Core Currículo também, né? Então pode ser que alguém aqui também me enfrente em algum momento aí. Vocês estão terminando, né? Mas pode ser que alguém enfrente algum, ou já tenha sido meu aluno em algum momento também, né? Eu acho que agora sim, né, Gisele? Agora Quando sim, Ah, tá vendo aí já? já. Então tá. Essa aqui é a vitória de Samothrace. Eu coloquei aqui meramente ilustrativo, coisa que não acontece numa prova do ENAD, tá? Sempre que tem uma imagem, tem um porquê daquela imagem estar ali. Muito bem, gente. Questões objetivas, questões de múltipla escolha. O que que representa isso? O que que significa uma questão quando a gente fala que ela é objetiva ou de múltipla escolha? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela é múltipla escolha porque ela tem uma resposta orientada. É diferente de uma questão discursiva, na qual a resposta vai ser elaborada pelo estudante. Na questão de múltipla escolha, a resposta ela é orientada, ou seja, ela já está escrita ali para que vocês escolham essa resposta. E ela é composta da seguinte forma: ela tem um comando único, porque numa questão de múltipla escolha você não pode pedir mais de uma coisa na resposta, porque você pode confundir muito, e alternativas, e apenas uma opção correta e as outras erradas. Essa é a composição de uma questão de múltipla escolha no ENAD. Tem um gabarito, uma resposta correta, e as outras respostas são, nós chamamos de distratores, alternativas incorretas. Distrator é por isso mesmo, porque ele está ali para distrair o estudante na hora de responder. O objetivo de uma questão objetiva é que aquele estudante que desenvolveu determinada competência ele consiga chegar na resposta correta. E aqueles que não desenvolveram essas competências esperadas, que eles tenham dificuldade de chegar na resposta correta. Por isso, ele se depara com esses distratores, para distraí-lo naquele momento. Por que esse tipo de questão é tão famoso, né? Por que acontece tanto? Por que ela está em todo lugar, esse tipo de questão? Porque são questões versáteis, serve para qualquer área do conhecimento, são práticas, fáceis de aplicar, online ou presencial, né? Eu posso colocar imprimir e aplicar uma prova presencialmente, ou eu posso aplicar essa prova online também com uma facilidade muito grande. São provas super fáceis de corrigir, porque eu tenho um gabarito ali, só marcou correto, não marcou. São bastante eficientes do ponto de vista de avaliar as competências desenvolvidos e são bastante abrangentes também. Ou seja, eu posso pegar um tema bastante generalista, muito amplo, eu posso pegar um tema bastante específico também do mesmo jeito nesse tipo de prova. Por isso que ela é tão famosa, né? Tão comum da gente ver esse tipo de questão em provas. Elas geralmente buscam um estímulo ao senso crítico, né? Ou seja, uma questão de múltipla escolha, ela é apresentada como uma oportunidade de aguçar o pensamento do estudante. Ela quer que, na verdade, você pense.
As questões do ENAD, gente, elas são muito inteligentes. Ela não está ali só para te avaliar, não. Geralmente ela está ali para fazer que você pensar sobre questões contemporâneas, sobre questões da nossa sociedade, questões do mundo, questões de meio ambiente, de diversas outras coisas. Temas transversais que a gente fala tanto nisso, né? Porque é uma questão que te obriga a pensar sobre as coisas do mundo para encontrar resposta. Então, geralmente, ela é um estímulo ao senso crítico. E ela coloca, geralmente, um problema em possibilidades, né? De modo que você possa estabelecer relações, comparações, análises, depende do nível de complexidade de uma determinada questão. Mas é sempre uma questão voltada para você pensar sobre uma situação, um problema, sobre algo da nossa sociedade, do mundo, da natureza, né, que envolve a nossa vida no planeta, enfim, qualquer coisa do tipo. As provas de múltipla escolha do ENAD, elas têm basicamente três tipos de questões, três formatos de questões. Eu vou mostrar cada um deles para vocês, tá? Mas basicamente a resposta única, que é o formato mais clássico de uma questão de múltipla escolha. Resposta única. Nós temos 5 alternativas, A, B, C, D e E, ou, dependendo do caso, A, B, C e D, com 4 alternativas, mas o formato clássico é com 5. E uma delas é o gabarito, é a correta. E as outras são distratores, como eu disse, as incorretas. Um outro formato que é bastante popular no ENAD, que a gente vê muito nas provas do ENAD, pelo menos até agora vimos muito, que é um tipo de formato que a gente chama de resposta múltipla. A resposta múltipla, ela é diferente, ela te dá afirmações para que você avalie se elas são verdadeiras ou falsas. É uma espécie de VOF mais elaborado. Por quê? Porque nas alternativas ela coloca um conjunto de questões, né, de um conjunto de afirmativas para você avaliar. Então, igual eu coloquei aqui, né? 1, 2, 3 e 4, o estudante avalia as afirmativas e marca nas opções o conjunto de verdadeiros. Letra A, 1 e 2, letra B, 2 e 3, e por aí vai. Asserção razão. Essa aqui é o formato de questão que mais incomoda, né? Mais nos incomoda. Incomoda quem está fazendo a prova e incomoda também o elaborador. Ela é um tipo de questão mais difícil. Tem uma complexidade em si no próprio formato. Cada vez menos nós temos visto dela no ENAD, mas ela aparece muito ainda também. Asserção razão, como que ela coloca? Ela coloca duas afirmações, asserções, interligadas pela palavra porquê. Eu tenho número 1, uma asserção, um porquê no meio, e a letra 2, outra afirmação ali, né? Asserção. Elas são verdadeiras ou falsas e podem ter relação de causalidade. Então, ela vê, letra A, né? As duas são verdadeiras, a segunda justifica a primeira. As duas são verdadeiras, a segunda não justifica a primeira. A uma é verdadeira, a dois é falsa, a uma é falsa, a dois é verdadeira, e as duas são falsas. Geralmente são essas alternativas. Porque ela é mais complicadinha, porque ela pede para a gente uma relação de causalidade. Eu vou mostrar os exemplos aqui para vocês, tá? Vamos lá. O primeiro estilo de questão que eu vou mostrar aqui para vocês é a resposta única. Isso aqui é do ENAD 2022. Olha só, ela tem aqui. Eu vou mostrar a estrutura ainda, mas ela tem um texto base, tem uma charge aqui no meio, um comando e as alternativas A, B, C, D e E. 5 alternativas. Uma delas vai ser a correta e as outras 4 são distratores, incorretas. Por isso que nós chamamos de resposta única. É uma das alternativas aqui vai estar correta e as outras incorretas. Formato clássico de questão de múltipla escolha, gente. Vocês já fizeram muitas na vida, eu sei. Seguir resposta múltipla. No caso aqui, né? Olha essa questão. Ela tem 2 textos, mais um outro, uma figura aqui ainda, e aqui ela é de resposta múltipla. Ela tem aqui 4
afirmativas, afirmações, né, para que você veja qual que é verdadeira, qual que é falsa. Aí ela tem um segundo comando. É correto apenas o que se afirma em letra A, 1 e 2, letra B, 1 e 3, 2 e 4, 1, 3 e 4, 2, 3 e 4. Por exemplo, ou seja, você vai fazer um joguinho de VOF aqui. Em geral, é até legal você colocar o VOF na frente aqui, para que você não se confunda. E depois você vai escolher aqui embaixo qual que é verdadeiro, qual que é falso. O bom de com esse tipo de questão é que às vezes ela ajuda a gente no chute também, tá? Porque se você souber que uma é verdadeira e que uma delas é falsa, você já começa a olhar aqui para as opções, né? Aí você já vai diminuindo as chances de erro em caso de chute, tudo. A gente não devia ensinar a chutar, não, mas eu acho que é importante para o Enad também, tá? Eu vou falar direitinho sobre o chute daqui a pouquinho. Bom, e o terceiro tipo que eu falei aqui é a asserção-razão. Duas afirmações interligadas pela palavra porquê. Como eu disse aqui, né? Tem aqui em cima uma, porquê e outra. No caso desse tipo de questão, além do VOF que a gente faz do mesmo jeito, eu tenho que ver se as duas são verdadeiras ou falsas, mas se eu considerar, no caso aqui, se eu considerar que uma delas é falsa, ótimo. Eu também já eliminei bastante as possibilidades. Mas se eu considerar que as duas são verdadeiras, eu ainda tenho um grau de complexidade um pouquinho maior, que é a ideia de se elas existem, se entre elas existe uma relação de causalidade. Se a 2, por exemplo, justifica, é uma justificativa correta do que se afirma na 1. Ou seja, você vai começar analisando se elas são verdadeiras ou falsas, e depois ainda se a 2 justifica o que está escrito na 1. Por isso que ela tem esse grau de dificuldade maior. Tá? Mas, de novo, como dica para que você resolva uma questão dessa, você começa no VOF. Se considerar que uma delas é falsa, já facilitou, vamos supor aqui que eu considero que a 2 é uma afirmação falsa. Eu não tô, nem li a questão, hein? Mas se eu considerar que a 2 é falsa, olha só, a letra A e a letra B já não são. A letra D também já não é, né? Porque aqui está falando que ela é verdadeira. Eu já fiquei entre duas alternativas, olha só. No caso de eu ficar entre duas, já facilita bastante a resposta. As variações, tá? Que eu posso pensar aqui nessas questões. Como eu disse, são 3 estilos de questões objetivas: resposta única, resposta múltipla e asserção-razão. Mas ainda pode ter algum tipo de variaçãozinha no comando. O comando pode variar. Em geral, a maior parte dos comandos numa prova do ENAD é esse comando direto aqui. Assinale a correta ou avalie as afirmações. Depois ela aparece, estão corretas. Mas olha como que pode variar um pouquinho aqui. Uma afirmação incompleta, que a resposta é a complementação do que foi dito acima. Por exemplo, as alternativas complementam o texto do comando. Com base na situação, tal profissional deve, né, aí a letra A, fazer tal coisa, a letra B, fazer outra coisa. A resposta é uma complementação do que foi dito lá no comando. Uma questão de interpretação, é que a resposta ela deve ser encontrada no suporte da questão, por exemplo, no texto base, um gráfico, tabela. Questões com gráficos e tabelas geralmente pedem interpretação, a leitura daquele gráfico. Qual que é, que essa tabela, esse gráfico está me dizendo aqui? É com base na interpretação desse gráfico, dessa tabela, que você vai encontrar a resposta. E também pode ser um comando no estilo pergunta-resposta. O comando é uma pergunta a qual uma alternativa responde. Ou seja, um comando que pergunta o que é tal coisa. Aí a resposta, né, responde aquela pergunta que foi feita. Mas na maior parte das perguntas, volto a dizer, são afirmativas que a gente tem que assinalar qual é a correta ou avaliar as afirmações.
A estrutura de uma questão de múltipla escolha, objetivo. Isso aqui, gente, é básico, tá? Isso aqui é a estrutura das questões do ENAD. Quando a gente olha para a prova do ENAD, todas as questões seguem uma determinada estrutura. Entender essa estrutura nos ajuda a interpretar a questão, a tentar chegar na resposta correta, a entender como que ela foi elaborada. É legal de aprender isso por causa disso, tá? A gente conhecer ali quais armas o inimigo tem, tá, gente? Como que isso é montado para nós, né? Para que a gente faça. Então, como que é essa estrutura de uma questão? Ela começa com um texto base. Eu estou chamando de texto base, mas é o estímulo. Pode ser um texto, uma imagem, um elemento gráfico, etc. Geralmente ela vem com uma referência. A referência é legal de prestar atenção, porque às vezes ela pode nos dar alguma informação. Depois desse texto base, vem um enunciado. O enunciado ele carrega um comando, uma tarefa. O que é para fazer nesse caso aqui? O que eu preciso fazer nessa questão? Ele vai te dar o objetivo, né? O comando, a tarefa. E depois nós temos aqui as alternativas. Como eu já disse, gabarito e distratores. Vou dar exemplos aqui. O texto base, tá? Como eu já disse também, mas eu vou ampliar a ideia para a gente entender esse texto base. O texto base é a parte mais importante da questão. Ela que dá o contexto. É dali que deriva a questão. Então, o texto base, ele vai falar, olha, eu quero que você fale sobre tal coisa, em tal sentido, em tal contexto. Prestar atenção no texto base é fundamental numa prova do ENAD. É uma prova de muita leitura e muita interpretação. Então, assim, gente, calma, tá? Leia com cuidado, aprenda, aproveite para ler o que está sendo colocado ali. A gente aprende muito numa prova do ENAD. Você pode falar, poxa, mas eu tenho que saber tudo que está falando nos textos básicos. Não, porque ele não está ali para te cobrar um conteúdo específico. Mas ele está ali para criar um contexto a partir do qual você vai aplicar os seus conhecimentos, as competências que você desenvolveu ao longo do seu curso numa determinada situação, um problema. Então, esse texto ele é um texto de motivação, de estímulo. É um caso, um problema, uma situação, tá? Ele pode ser, de novo, texto, gráficos, tabelas, mapas, charges, tirinhas. O pessoal do ENAD adora charge, tirinha. Do Enem também, né? Adora. Fotografias, obras de arte, qualquer coisa desse tipo. Aliás, podem vir misturadas, como nos exemplos que eu dei ali. Uma parte de texto mais uma charge, uma parte de texto mais uma fotografia. Isso também pode vir como texto base. Eu coloquei aqui uma imagem legal para a gente pensar um pouquinho. Olha só. Coloquei uma tensão de todo tamanho. Texto base, imagens e outros recursos estão ali para provocar reflexões ou trazer informações que contribuem para a resolução da questão, nunca de forma meramente ilustrativa. Não está ali para enfeitar a prova, não, gente, tá? Uma imagem não está ali para enfeitar a prova. Essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem utilizada numa questão do ENAD. Olha só. Pensem aí um pouquinho. O que essa imagem fala para vocês? Vou deixar vocês pensarem. Não precisa dar a resposta para mim, não. Só pensar. Se quiser dar a resposta, pode dizer. Pode botar aqui no chat. Ó, Se Eduardo já alguém... botou aqui, ó, violência. Ah, já leu alguma coisa, né? Tá. Violência contra quem, Eduardo? Silvaneide botou calma. A Eduardo complementou aqui, mulheres, crianças. Lorena enxergou indígenas. Ah, olha Evelyn só. botou violência, indígenas. Chega de violência, povos indígenas, parece uma pessoa indígena. É isso aí. Ou seja,
Eu estou mostrando uma imagem completamente aleatória para vocês aqui. Vocês já estão relacionando. Essa mão vermelha aqui lembra sangue, né, gente? Uma coisa assim, lembra essa ideia mesmo de violência contra povos indígenas. Olha a questão aqui, por exemplo. Está falando do marco temporal do assassinato do indigenista Bruno Pereira, jornalista Dom Phillips. Isso aqui é uma prova da ANAD de 2022, ó. Essa imagem que está aqui, ela está comunicando. Sem ler o texto, vocês já colocaram aqui no chat para nós, violência, povos indígenas, essas coisas, porque ela está trazendo uma informação. Isso aqui ajuda a gente a resolver uma questão como essa. As questões nunca aparecem de forma completamente aleatórias. Aqui é uma questão que traz uma fotografia e mais dois textos para fazer uma questão de resposta múltipla. Mais uma imagem aqui para vocês. Olha que imagem legal, para vocês pensarem que também já foi imagem de uma questão do ENAD, tá? Eu coloquei aqui, né? O que é? Assim, é um estímulo com informações que exigem leitura, análise, interpretação, contexto, senso crítico, estabelecer relações. Quando vocês olham para essa imagem aqui, né, ela é uma fotografia, eu coloquei a legenda aqui, ó, Margaret Burke White, que é a fotógrafa norte-americana, que fez essa foto lá em Kentucky, em Louisville, no Kentucky, em 1937. Quando eu mostro essa imagem aqui para vocês, o que vocês pensam? Vamos fazer a provocação de novo. Escreve aí no chat para nós. A Gisele vai ler para mim o que vocês estão lendo nessa imagem aqui. Eduardo já colocou segregação racial, 1967, nos Estados Unidos. Vou ver mais. Por enquanto, só Eduardo arriscou. Só, gente? O que vocês conseguem ler numa imagem dessa? Eu vou ler o que está no inglês aqui para vocês. Ali em cima está escrito assim: o mais alto padrão de vida do mundo. E ali no meio está escrito assim: não há modo de vida como o modo de vida americano. Ó, Lorena botou uma questão de raça. Evelyn, algo sobre o sonho americano. Thaís colocou, aparentemente as pessoas estão esperando algo na fila. E Felipe, eita, o chat tá andando, agora eu me perdi. Felipe colocou, é bem contrastante, até por causa do There's no way, com gente branca na imagem, desigualdade social. Aí Pamela colocou, as fotos costumam vir com legenda, se não me engano, o contexto dela é uma vila de distribuição de alimentos ou emprego, uma fila de distribuição de alimentos ou emprego. É Propaganda de uma uma fila de família, distribuição de alimentos. Olha, por exemplo, vida as pessoas estão perfeita. carregando sacolas, cestos, baldes para pegar alimento. Isso aqui é um período, né, gente, que a gente chama de período de entre guerras. É entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Pós-crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York. Olha como que a legenda é importante, né? Nós estamos falando aqui da década de 30 nos Estados Unidos. É um momento que chama de a Grande Depressão. É um momento de fome, de dificuldades muito grandes. E aqui é um contraste absurdo. As pessoas que estão nessa fila da fome estão longe do mais alto padrão de vida do mundo. Alguém falou em contraste aí, né? Olha o contraste. Alguém falou da família branca na foto. Até o cachorro é branco, gente. Papai, mamãe, filhinhos sorridentes. Até o cachorrinho está sorrindo na foto, dentro de um automóvel. Olha que família feliz. Família padrão, feliz. Ao contraste entre o ideal e o real, a propaganda e a realidade. Olha essas pessoas da fila. As pessoas não são as pessoas brancas do outdoor. São pessoas negras, numa fila da fome, carregando cestos, baldes para pegar comida. Não tem ninguém sorrindo, né? Pelo contrário, é um rosto preocupado, estranho. É difícil estar nessa fila. Não é fácil. Tem uma espera, algo melancólico na fila. Olha o contraste que tem. Isso é um contraste
Poxa, nós estamos falando aqui dos anos 30 nos Estados Unidos, eu posso ampliar isso para um monte de outras leituras. Isso é o contraste do sistema, né, que nós vivemos nele. É o contraste do sistema capitalista, é o contraste entre a riqueza e a pobreza, entre o ideal e o real, entre a propaganda e a realidade. Olha o tanto de coisa, o tanto de informação que tem uma imagem dessa. Ler uma imagem dessa, interpretar uma coisa assim, nossa, isso ajuda demais, né? Depois eu vou mostrar uma questão do próprio Enad, que abriu uma prova do Enad, mostrar uma questão com imagem também. Quando nós interpretamos a imagem, traz informação. Eu estou falando aqui de questões objetivas hoje, tá, gente? Mas quando ela aparece numa questão aberta, por exemplo, discursiva, quanto mais leitura você conseguir fazer da imagem, mais você consegue desenvolver o seu próprio texto, né? É legal isso. E claro, todo mundo aqui conseguiu, né? Quem não escreveu no chat pensou sobre essas coisas, porque é impossível, né? A gente não consegue parar de pensar quando a gente está vendo uma imagem, tá, gente? Quem dera, né? A gente tivesse o botãozinho, não quer pensar nessa imagem. Não, não tem jeito, porque isso mexe com a gente. Essa leitura da imagem é algo que a gente trabalha, né? A gente favorece. Enxergar o mundo por outros ângulos. Isso é uma coisa muito legal quando a gente pensa numa interpretação de imagens. Uma imagem numa prova como o ENAD, ela traz informações para a gente que nos ajuda a achar a resposta, achar o caminho, pelo menos, ou pelo menos pensar sobre algo que nos ajuda na resposta. Dificilmente você vai ver uma questão que fala assim, interprete essa imagem para mim. Isso não vai ter no ENAD, tá, gente? Não é esse tipo de questão que aparece. Mas aparece o quê? Considerando as coisas que nós estamos vendo aqui, uma imagem, o texto, etc., avalie as afirmativas da baixa. E você vai avaliar, né, o que está sendo colocado ali, dos contrastes, da história, da questão racial que a gente vê aqui, desigualdade social, de poderia pensar desigualdade de classe, de raça. O enunciado, tá? Eu estou passando a estrutura, vou passar item por item. O enunciado é o comando, ele carrega um comando, uma tarefa, operação, o que que você vai fazer. Em questões fechadas, o enunciado geralmente ele é mais simples do que em questões abertas. Questões abertas geralmente é um enunciado mais elaborado, para que você vai te pedir várias coisas para que você faça um texto sobre várias coisas. Numa questão fechada, é um único comando. Então, geralmente, ele é muito simples assim. Porque a complexidade de uma questão objetiva, ela não está no comando, no enunciado, mas ela está nas alternativas. É nas alternativas que ela ganha em complexidade. E o nível de dificuldade, ele deriva justamente das alternativas. Quanto mais, aliás, eu coloquei no último ali, sobretudo nos distratores. Porque quanto mais um distrator ele é plausível, errado, mas plausível, mas ele confunde a gente para chegar na resposta correta. Então, assim, uma questão de nível de dificuldade alto, numa questão objetiva, está nas alternativas, sobretudo nos distratores, é onde a gente tem que prestar mais atenção, tá? Para chegar. Eu trouxe aqui só uns exemplos, né, de comandos. Os mais comuns em questões objetivas. Gente, na prova do ENAD, o que a gente mais vê é assinale a opção correta. Aí tem uma variação, né? Considerando o texto, assinale a opção correta. Esse tipo de coisa. Avalie as afirmações, no caso da resposta múltipla, e na seção razão, avalie as afirmativas e a relação proposta entre elas na seção razão. Mas tem algumas variações que eu trouxe aqui para a gente ficar, né? É correto afirmar que, com base em tal situação, tal profissional deve complementariedade, né? Considerando a situação apresentada, qual procedimento deve ser adotado? É uma pergunta. Considerando tais aspectos, aí ela contextualiza um pouquinho mais, assinale a opção que corresponde ao com base nos resultados da análise, infere-se que uma determinada coisa apresenta, entendeu? Ela vai assim, pode ter variações no comando, mas em geral o comando é bem simples, igual nós estamos vendo aqui. Claro, eu estou só continuando, né? Chave de resposta. Quando eu peço com chave de resposta,
resposta múltipla tem dois comandos. O primeiro é avalie as afirmações, o segundo comando é correto apenas o que se afirma em, ou a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. E aqui eu já dou aquela dica também, né, gente, que é importante. Nunca uma prova do ENAD pede para a gente assinalar a incorreta. O ENAD considera que isso é contraprodutivo, entendeu? Pedir a pessoa para errar, né? Assinale a incorreta. Até que em concursos públicos e tal, a gente até acha questões pedindo para marcar incorreta. No ENAD, nunca. Ele vai sempre pedir para você marcar a correta. Ainda que ele possa te dar uma resposta múltipla, por exemplo, com 3 corretas e uma errada só. Ele pode fazer isso, mas ele não te pede para assinalar a correta. Ele vai te dar uma chave de resposta que as 3 corretas vão estar nela. Ou até as 4, tá? É possível uma resposta múltipla com as 4 afirmações corretas também, mas ele nunca te pede para marcar a incorreta, sempre a correta. Então, quando você estiver fazendo uma prova de análise, você tem que ter isso em mente. Eu tenho que achar a verdadeira, a correta. Isso é que ele está querendo de você. Isso é uma forma de pensar a prova, tá, gente? Se eu entro na prova já sabendo que eu tenho que encontrar a correta, eu não estou procurando o erro. Eu estou procurando o que está certo, tá? Isso favorece muito o tempo de prova que você tem e tudo. A estratégia mesmo para resolução de questões. Uma coisa é eu procurar incorreto, outra coisa é eu procurar correto. Então, quando você sentar para fazer a prova, já procura o que está certo. Não procura o que está errado, não, tá? As alternativas são as respostas possíveis. Elas estão relacionadas ao contexto, ao texto base em geral, remetem à solução do problema. E é aqui que está o desafio de uma questão de múltipla escolha. Perdão. O gabarito, a resposta correta, ela é a resposta correta da questão, ela define o padrão da questão, tá? E os distratores são as incorretas, mas plausíveis. O distrator absurdo é muito difícil da gente achar numa prova de ENAD. Às vezes tem que ficar atento a eles. Mas, em geral, eles parecem ser verdade. Sabe aquela resposta quando o chat GPT alucina? Ele te dá aquela resposta com tanta certeza que você fala, poxa, isso deve ser verdade. Sabe? Naquilo que a gente lê na fake news, fala, não, isso tem tudo para ser verdade. Um distrator ele vai nesse caminho também. Ele parece ser verdade, ainda que afirme algo que é incorreto. Aqui, o gabarito. O gabarito, ele soluciona a situação, problema. E o gabarito, gente, ele tem uma característica que a gente busca nele também. Ele é indubitável. Ele não pode deixar dúvida. O gabarito, ele não tem pegadinha, não tem nada. Ele é indubitável. Então, se você desenvolveu aquela competência e sabe a resposta, ele vai parecer para você claro, evidente que é aquela resposta. Porque ele não deixa dúvida. Ele vai te deixar dúvida se você não sabe a resposta, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, por isso que eu falei de novo, a estratégia. Procure pelo que está correto. Não procure. A ideia não é ficar procurando o erro, mas ficar procurando o que está certo. O que está. Na hora que você procura o que está certo, você já vê o que está errado. Não, isso aqui não está certo. Isso não pode estar certo. Isso aqui está errado de alguma forma, tá? Coloca aqui atenção, né? Uma forma da gente ver que não cair em determinadas coisas. É muito difícil, tá, gente? A gente ter o que a gente chama de pegadinha numa prova do ENAD. Mas aparece. O que é uma pegadinha? A pegadinha é um detalhe que está escrito ali que te induz ao erro. É o que a gente chama de uma contradição em relação aos termos que está ali. Ele usa um termo muito difícil que você não entende muito bem o que está dizendo aquela afirmação, sabe? Você fica na dúvida porque você não entende muito bem como foi escrito. Em geral, isso não é o gabarito, não, tá? O gabarito ele não pode te deixar dúvida. Isso está mais para pegadinha, para distrator do que para gabarito, tá? A pegadinha aparece muito mais no distrator do que no gabarito. A gente sempre fica atento também. O ENAD evita completamente isso, mas eu acho que é importante eu trazer para vocês. Termos totais, sempre
nunca, jamais, completamente, ninguém, todos. Gente, vocês vão fazer a A2 aqui também, né? Talvez quem elaborou as questões da A2 não tenha tanto cuidado quanto o ENAD tem. Se apareceu esse tipo de termo num distrator, dificilmente aquilo ali vai ser o gabarito. Sempre é tempo demais, nunca é tempo demais. Todos é muita coisa, sabe? É difícil algo que seja tão abrangente assim, né? Ó, eu escrevi errado aqui, né? Mas tira esse último A aqui. Detalhes que entregam distratores. Também, quando a gente está na dúvida, a gente busca, tá? Esses detalhes. O que pode ser esse detalhe aqui que está entregando essa alternativa aqui para mim? Bom, eu falei que o gabarito ele não deixa dúvida, né? Mas o distrator ele é criado para te levar à dúvida. Quando o elaborador está elaborando uma prova do estilo Bernard, ele está criando uma alternativa ali para te enganar, para te distrair. Qual que é o objetivo do distrator? É fazer você errar? Não, é te levar a pensar, né? Isso que é o objetivo. O distrator ele está ali para confundir a pessoa que não aprendeu determinada coisa, que não desenvolveu determinada competência. É isso que ele está ali para isso. Então ele quer te levar a pensar: por que isso não está correto? Qual que é a lacuna de aprendizado aqui que o cara não chegou no gabarito? Qual que é a razão que eu tenho para eliminar esse distrator? E geralmente ele define o nível de dificuldade, né? Porque ele é plausível, ou seja, ele é possível, ele parece estar correto, né? Por isso que ele define o nível de dificuldade. Uma questão objetiva, gente: quanto mais complexa ela é, melhor elaborados são os distratores. Quantos mais óbvios forem os distratores, mais fácil é a questão. Quanto mais confusão ele trouxer para você, quanto mais ele te distrair no caminho da resposta correta, melhor é ele tá. Mais complexa é a questão, tá? Por isso que o nível de dificuldade a gente tem que estar olhando sempre para isso. Bom, eu trouxe uma imagem do Pelé, né, fazendo uma bicicleta aqui no jogo Brasil e Bélgica, lá no Maracanã, 1965, com o fotógrafo do Jornal do Brasil, Alberto Ferreira. É incrível essa fotografia, né? Porque a gente fica até com dó da cara do zagueiro aqui pulando para tentar defender. A gente vê o estádio lotado e tal. Bom, eu trouxe essa imagem aqui só para a gente falar do chute, tá? Como que a gente chuta? Mais uma vez, tá, gente? Eu estou traindo aqui a classe dos professores. Deve ter colega meu que vai ficar com muita raiva de mim. Fala, poxa, o homem está ensinando a chutar. Estou ensinando a chutar, gente. Estou ensinando a chutar. Você tem que procurar por coisas que, por exclusão, levam à resposta. Quanto mais você excluir, mais perto você está da resposta. Você busca por aqueles distratores que possam ser eliminados facilmente, ilógicos, sem sentido. Você busca por isso. Por quê? A questão aqui é muito simples, tá, gente? Ela é estatística, matemática. Se você chuta entre 5 alternativas, A, B, C, D e E, se você chuta sem ler a questão, você tem uma chance em 5 de acertar essa questão. Você tem 20% de chance de acertar a questão no chute, na sorte total. E 80% de chance de errar essa questão. É um jogo de azar, gente, sabe? Isso é um jogo de azar. É pior que bet, é pior que o jogo do Tigrinho. Sei lá, eu acho que o Tigrinho é pior que isso ainda. Mas é péssimo. Isso no poker, gente, você joga fora. É um 7-1-2 na mão. Joga fora, não põe ficha nenhuma, sabe? É péssima a chance que você tem. Você tem 80% de chance de errar, só 20% de chance de acertar, gente. É muito ruim, tá? Mas se você conseguir eliminar um distrator, vamos supor que você não vai chutar nunca, tá, gente? Vocês nunca vão chutar sem ler a questão. Vocês vão ler a questão e tentar eliminar os distratores. Se você eliminar um distrator, suas chances já aumentaram bastante. Você já tem 25% de chance de acertar e 75% de chance de errar. Você aumentou em 5 pontos percentuais, 5 pontos percentuais,
a sua chance de acertar, mas ainda é péssimo, né? Chutar 1 em 4 ainda é péssimo. O azar está com todo o ganho na sua frente aqui. Mas você insistir um pouquinho mais, você vai eliminar mais um distrator. Se você eliminar mais um distrator, sua chance subiu para 33,3333, uma dízima periódica de chance de acertar. Ou seja, você saiu de 20% para 33,3333 chance de acertar. E a chance de errar já caiu de 80%, 75% para 66,6666, o número da besta, né? The number of the beast. De chance de errar. Olha só, gente, é o número da besta. Tá? A chance de errar ainda é muito grande comparado à chance de acertar. Mas você já aumentou muito a sua chance. Agora, se você conseguir eliminar 3 distratores, 3, e ficar entre duas, se você tiver dúvida entre duas, a sua chance de acertar é de 50%. Igual a de errar. De errar também 50%. Isso aí, gente, é um par ou ímpar. É um coin flip que a gente fala, não, caro coroa. Olha como que sua chance aumentou. Par ou ímpar. Você já está disputando essa questão no par ou ímpar. Você aumentou muito a sua chance e você conseguiu igualar a chance de acertar e de errar. Aqui nós estamos falando de sorte. Aqui é o lugar que você põe a ficha na máquina, que você põe ficha no jogo de pôquer. Você tem chance. A sua chance de errar e de acertar é a mesma. Aqui nós estamos falando de sorte. Todas as outras opções que eu falei para trás aqui, nós estamos num jogo de azar. Eu tenho chance de acertar chutando 1,5 m? Tenho, mas é muito pequena. Duas, enfim, vocês já fizeram as contas comigo aqui. Ou seja, gente, a gente nunca chuta uma questão sem ler. A gente chuta uma questão à medida que a gente vai eliminando distratores. Quanto mais distratores eu eliminar, melhor. Se eu conseguir eliminar 4, né, gente? Aí pronto, eu já tenho 100% de chance, já acertei a questão por eliminação, já cheguei na resposta correta, que é o gabarito, é o melhor dos sonhos. Não chutem sem antes eliminar algum tipo de distrator, tá? Essa é a lei do chute. Chuta direitinho, igual o Pelé aqui, nesse caso. Bom, eu trouxe uma questão de um gráfico aqui, Gisele, mas eu acho que vou mostrar uma questão direto na prova do ENAD, que eu acho que vai ser mais interessante para todo mundo aqui, tá? Bom, vocês já sabiam chutar numa questão de prova? Responde para mim aqui, que agora eu estou lendo o chat. Vamos ver. Já sabia chutar, não? Lorena botou aqui, tinha botado antes, que 20, Ah. de 20 a 25 é melhor que nada. É melhor que nada. Ou ela disse Certamente que achava que sabia. é melhor que nada. Olha lá, a Lorena achava que sabia, agora já sabe melhor, né? Então é isso aí, gente. Lutar para chutar direitinho, tá? Se não souber a resposta. O melhor é saber a resposta e acertar, e esse é o melhor dos mundos. Também aquela velha história, né? Confia na intuição também. Às vezes ali a intuição dá aquela pra gente, é essa, tá? Isso também ajuda a gente. A Thalita falando, quando você elimina a correta. E se você eliminou a correta, você tem 100% de chance de errar, tá tudo contra você. Né? Se eliminar a correta, já errou a questão e pronto. Acontece também, né, Thalita? Acontece. Pode acontecer. Mas, enfim. Johanna falando que ainda não, mas já acertou muito por interpretação de texto. Muito bem, é isso aí. Interpretação de texto ajuda muito. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês agora a própria página do ENAD, tá? De provas e gabaritos. Eu vou abrir já na página que eu quero aqui. Aliás, eu vou abrir duas, mas eu acho que na hora que eu mudar de página, não sei se vai mudar para vocês. Vamos tentar. Senão eu solto o compartilhamento e volto aqui.
Já estão vendo? Tá vendo aí, Gisele? Faz um joinha aí. Ok. Aqui, gente, essa prova aqui, ó, gov.br, INEP, tá vendo? É a página oficial de provas e gabaritos do ENAD. E aqui, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, tá? Que está aqui e é onde nós conseguimos buscar as provas do ENAD. Estão aqui. Aqui tem a prova, inclusive tem um mapa de prova no caso de 2024, não tem o gabarito de 2024 ainda. Mas eu já andei elaborando, fazendo as questões aqui. Achei algumas difíceis, outras não. Mas tem, olha só, gente, tem aqui décadas, sei lá qual que é a última prova aqui, mas aqui nessa imagem que eu estou vendo aqui, nós temos provas aqui até 2012, tem mais para trás aqui. Geralmente a gente olha as recentes, né, porque são as mais atualizadas no estilo que o Enac tem cobrado mais. Mas se eu clicar aqui no ano, vai mudando o ano das provas aqui para mim. Ó, peguei uma questão aqui de 2024. Olha que questão linda, gente. Isso aqui é uma questão de formação geral, tá? Olha que questão mais linda. Show demais, né? Isso aqui é o Sandro Botticelli, o nascimento da Vênus. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão o professor de História da Arte toma conta aqui, e não é a ideia. Mas essa aqui é uma obra de arte do Renascimento italiano, aqui do Quattrocento italiano. O Sandro Botticelli fez lá em Florença, está lá na Galeria Uffizi, em Florença, essa imagem. Nós estamos vendo aqui, né? A Vênus já nasce adulta, trazida do mar, na concha aqui. E ela está sendo empurrada pelo vento e está sendo recebida na praia, né? E de novo aqui, ó, a legenda diz muito, né? Sandro Botticelli, nascimento da Vênus e a data. E logo abaixo, nós temos uma releitura da imagem da Vênus, que é de uma pintora cubana, Harmonia Rosales, o nascimento de Oxum. Que ele coloca essa mulher aqui, né? Ela subverte a ideia da obra renascentista, colocando personagens negros, né? Com corpos não tão idealizados como na anterior, ela como que os corpos são idealizados, né? Coloca corpos mais reais, inclusive com vitiligo, esse tipo de coisa, na imagem de baixo. E a questão, ela vai pedir, olha só, ela está pedindo, é uma prova de licenciatura, né, gente? Olha como que ela, que a partir daquilo ali o enunciado é montado. E aqui no caso é uma questão com 4 letras só, não tem a letra E. Olha só, uma professora do ensino médio, durante uma aula, projetou as duas imagens apresentadas. A primeira, intitulada O Nascimento da Vênus, do pintor renascentista Sandro Botticelli. E a segunda denomina-se O Nascimento de Oxum, da artista afro-cubana Harmonia Rosales. A atividade gerou uma ampla discussão entre os estudantes sobre a presença de figuras negras na segunda obra. Nessa situação, considerando a discussão gerada entre os estudantes, a professora, em uma perspectiva de respeito à diversidade, como preconizam a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a lei, não vou nem falar o número, deve explicar que a obra de Harmonia Rosales, ela é de complementação, tá vendo? Que eu falei com vocês? Ao invés de colocar o assinado correto, ela é de complementação. E é interessante que, no caso aqui, o enunciado ele contextualiza. Ele fala aqui, ó, em uma perspectiva de respeito à diversidade. É isso aqui que é o mais importante que a gente tem que ler nesse comando. Ele está dando contexto do contexto de respeito à diversidade. Vamos ver as alternativas, gente. Letra A. Problematiza a beleza do corpo negro em uma espécie de, olha só, racismo reverso, ao retratar o nascimento de uma divindade africana com manchas de vitiligo na pele. Nós estamos falando aqui uma perspectiva de respeito à diversidade. Vocês acham que tem a ver com racismo reverso? Claro que não, né? Não precisa nem responder, eu vou respondendo para nós aqui. Racismo reverso. Então eu já sei, já fiquei entre três. Olha só, gente. Eu já aumentei de 25% para 33% a chance de acertar essa questão. Olha a letra B.
coloca o negro à mercê de uma arte clássica que o excluiu, já que realiza uma apropriação cultural do quadro de Botticelli, em vez de criar uma obra inteiramente nova. Ah, gente, ele coloca o negro à mercê de uma arte clássica? Pelo contrário, né? Ele faz um contraste entre as duas obras, ela provoca uma releitura da obra anterior. Ela não está fazendo isso, né? Opa, já fiquei entre dois, já estou a 50%. Se eu chutar agora aqui, eu já tenho 50% de chance de acertar. Vamos ver a letra C. Provoca uma reflexão da visão eurocêntrica da arte, ao inspirar-se na tela de Botticelli, considerando a universalidade da criação por meio de lentes diaspóricas negras. Ah, é essa a questão, né? É essa que é. Vamos ler a letra D, por que não é a letra D? Destaca a presença feminina na história da arte renascentista ao substituir Vênus por Oxum, uma divindade das religiões de matriz africana, o que constitui sincretismo religioso. Não, não tem nada a ver com sincretismo religioso, né? Não é isso, é a letra C. Eu já tinha chegado nela. E está falando aqui, né, da reflexão a partir da visão eurocêntrica da arte. Ela provoca, ela faz um pastiche, uma releitura da arte europeizada, tudo aqui. Bastante legal essa questão, né? Eu adoro ela aqui. Vamos para uma outra aqui. Ah, isso aqui eu achei legal de trazer para vocês. Eu vou trazer primeiro outra coisa. Opa, deixa eu ver se eu consigo clicar lá. Aqui. Olha Ô, só. Mero, Oi? antes de você passar para a próxima, Sim. Lorena fez uma pergunta aqui. Ah, Ela colocou aqui, ó. No simulado da prova de psicologia, que foi o simulado ENAD, que aconteceu até semana passada, haviam duas questões que exigiam conhecimento específico de avaliação psicológica. Nelas não havia possibilidade de usar essas técnicas de chute, porque as opções continham nomes de testes psicológicos e as exigências para um teste de ter validação. É comum ter questões no ENAD que não dão muitas possibilidades de chutar? ó, existe essa possibilidade, sim, na prova de ENAD, que dificulta o chute, tá? Algumas questões já são produzidas para dificultar o chute, muitas, tá? Isso, existe essa possibilidade. No entanto, Lorena, eu não vi as questões, eu estou me baseando no que você está dizendo aqui. O ENAD, ele evita questões que sejam muito específicas, tá? Que exijam, por exemplo, memorização de nome de teste. Eu não estou vendo essa questão, tá? Eu não estou avaliando essa questão que você está falando, estou avaliando o que você está me dizendo. Dificilmente a gente vê na prova do ENAD algo que cobre uma memorização muito específica de algum tipo de conteúdo. Eu sempre dou esse exemplo, tá? Assim, quando uma questão sobre meio ambiente. Imagine se preparar para o ENAD para falar de meio ambiente. O ENAD ele nunca te cobra sobre uma determinada coisa muito específica. Ele sempre vai te pedir conceitos como desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, sabe? Esse tipo de pegada ecológica, que são conceitos mais amplos. Ele não vai te pedir para você falar como que é gerado microplástico no mar, o poliuretano, que é o mais problemático para os peixes no mar. Então, dificilmente te pega coisa desse tipo, assim. Mas aparece às vezes, tá? Estou falando dificilmente, mas às vezes aparece. Mas é incomum, tá? Mas sim, questões que dificultam o chute, tem sim. Podem se preparar para isso, que o ENAD às vezes dificulta muito. Ó, o que eu queria mostrar para vocês aqui é isso aqui é o que a gente chama de mapa de prova. Eu gosto de mostrar um mapa de prova. Bom, eu fui elaborador, né? O que chega para a gente elaborar geralmente tem a ver com isso aqui, ó. Com o tipo de coisa que está pedindo uma questão. Vamos ver a letra B aqui, que é a número 2, que é a que eu escolhi, está até com gabarito. Eu falei que estava sem um gabarito, é um gabarito aqui no mapa de prova, letra B. Olha só, competência. Isso aqui, o que a questão vai avaliar? Competência, geralmente de uma forma mais ampla. Planejar, implementar e avaliar ações nos âmbitos da prática docente, da gestão e organização das instituições de educação básica, das políticas públicas, dos projetos e programas educacionais.
promovendo a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe, em rede, de forma fundamentada na legislação. Ou seja, está pedindo uma série de competências possíveis para essa questão avaliar. De novo, planejar, implementar e avaliar ações nos âmbitos da prática docente, da gestão, tal, das instituições, etc. Das políticas públicas, dos projetos. Então, no final das contas, ele está pedindo o quê? Planejar, implementar e avaliar ações em várias possibilidades de instituições e tal. Habilidade. Gente, a competência é uma série de coisas. Competência, ela junta habilidade, conhecimentos e atitudes e valores. É isso que compõe uma competência. E é isso que o ENAD cobra de você. De novo, habilidade, que é o saber fazer algo, um conhecimento a respeito de determinada coisa, e atitudes e valores. O ENAD cobra muito que o profissional ele avalie situações e problemas do ponto de vista ético da profissão, por exemplo, tá? Ele vai te cobrar isso muito. Então, a competência está juntando aqui essas três coisas, mas ele ainda coloca explícito a habilidade, o saber fazer. Qual que é a habilidade que vai cobrar na questão número 2? Fomentar a cooperação entre as instituições de educação básica, família e comunidade. E ainda coloca o objeto conhecimento, que são as práticas de articulação entre escola, família, comunidade e movimentos sociais. Então, ele já deu um mapa da questão aqui para isso. Olha como que essa questão foi elaborada, portanto. Vamos lá na questão número 2. Ele traz um enunciado aqui de elaboração própria e dois textos que foram separados, né? Olha que, como que ele monta, tá, gente? Essa coisa de exigir a competência, aquela habilidade e o objeto de conhecimento. Em determinada escola, a professora de sociologia e o professor de história, ao realizar um projeto interdisciplinar na área de ciências humanas e sociais aplicadas, abordaram o pensamento decolonial de autoras negras sobre a questão racial no Brasil. Entre os conceitos discutidos foram enfatizadas as contribuições de Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento. São dois intelectuais negros brasileiros. Sobre a ideologia do branqueamento, apresentadas respectivamente nos textos a seguir. O primeiro texto da Lélia Gonzalez e o segundo texto justamente do Abdias do Nascimento. Texto 1. Era uma forma de rejeitar o meu próprio corpo. Essa questão do branqueamento bateu muito forte em mim, e eu sei que bate muito forte em muitos negros também. Há também o problema de que na escola a gente aprende que aquelas baboseiras sobre os índios, sobre os índios e negros. Na própria universidade, o problema do negro não é tratado nos seus devidos termos. Isso aqui, olha só, gente, ela deu essa entrevista no jornal Pasquim, em 1986. Esse adaptado aqui, porque provavelmente sofreu algum tipo de corte no texto. Texto 2. Uma afirmação exemplar emitida pela ideologia racial brasileira, a assunção de que pessoas de origem índia ou africana preferem ser rotuladas de brancas e a simultânea presunção de que a benevolência da estrutura social, em lhes concedendo o privilégio do status de branco, constitui a prova de ausência de preconceito ou discriminação racial. Pesado o Abdias do Nascimento, né? Ele era um cara que contestava bastante essas coisas. Depreende-se dos trechos escolhidos pelos docentes que as causas da perpetuação da ideologia do branqueamento no Brasil incluem, nós já vimos qual que é a resposta, letra B, a resistência da brasilidade aos elementos da memória histórica colonial. Ou seja, é uma questão que, segundo a encomenda, ele está falando aqui para a gente pensar como que tem a questão da escola, da comunidade envolvida com isso aqui, né? Então, olha como que ele está articulando essa questão entre a escola e a comunidade, as questões sociais no Brasil. Ele está trazendo a questão racial justamente em relação à ideologia racial brasileira e trazendo a questão
para a gente possa refletir sobre isso do ponto de vista de uma competência que a gente precisa desenvolver. Por que não são as outras? Vamos ver aqui. A fragmentação do modelo afro-brasileiro de beleza, arte e cultura. Não, né, gente? Os textos, pelo contrário, né, eles falam que isso é algo que precisa ser construído no Brasil. A gente não tem esse modelo, né, de beleza no Brasil. Hoje em dia até temos, mas lá em 78, 86 não tinha. O seliciamento das referências africanas e negras no sistema educacional. Opa, essa aqui já levanta uma dúvida, não é isso? Vou até conferir esse gabarito aqui, vamos ver. Letra B. E a letra D, a carência de interpretações das relações raciais brasileiras como harmônicas. Ele está falando que não, né? Que é justamente essa questão. O final do texto do Abdias Nascimento fala, né? A prova da ausência de preconceito. Na verdade, não é, né? Esse privilégio não existe. Muito bem. E eu vou pegar a prova de 2000. O meu tempo ainda tem um tempinho, né? Tem um tempinho. E eu ainda queria mostrar para vocês uma prova aqui de arquitetura aqui de 2023. Tem várias questões aqui. Esse aqui eu queria mais trazer o modelo das questões para vocês, tá? Mudou um pouquinho de 2023 para cá. Agora não são duas questões abertas mais, né? É uma só. Ah, não, 2023 já era uma só, né? Mas nós temos aqui, ó, uma questão discursiva. Isso aqui é formação geral. Uma questão discursiva, com um texto base, um comando mais simples, mas ele pede duas coisas: uma, explicar e apresentar duas propostas. Gente, eu não estou falando de questão discursiva, mas já que eu estou mostrando, eu queria mostrar para vocês. Eu falei tanto de chute, né? Eu queria dar mais uma dica de chute. Existe chute em questão aberta, discursiva? O que vocês acham? Vou parar de compartilhar aqui para ver no chat. Existe chute em questão aberta? A professora aqui doida para responder. Como é que é o chute da questão aberta, gente? Olha, estão botando, existe sim, lógico. Existe, Silvana, existe chute em questão aberta. O chute da questão aberta, o chute da questão aberta, como que ele acontece? Quando você não sabe responder, você escreve qualquer outra coisa ali. Você enrola no sua famosa enrolação, isso aqui mesmo, Caio. É isso mesmo. Finge que sei e falo com convicção. A Pâmela falando. Exatamente. É quando você não responde a questão, mas você escreve qualquer coisa ali, né? Isso é o chute que nós temos ali, por exemplo. Isso existe sim. Mas, de novo, tá, gente? A gente tenta chutar fazendo o máximo de interpretação possível que a gente conseguir ali, de leitura da imagem, do texto, esse tipo de coisa, tá? Famoso encher linguiça, Isabela colocou, é isso mesmo. Se transformar em um gerador de texto, olha só. Psicologia tem sim, Isabela, tem questão aberta sim, vai ter que fazer questão aberta sim. Produzir texto. Não tem jeito, né, gente? Por que que o Enadia vale isso? Porque todo profissional que chega na nossa sociedade precisa escrever minimamente, né? Bom, mas tem sim. Eu estou falando isso aqui porque uma coisa que o Enad exige da gente é um poder de síntese na questão discursiva, tá vendo? Ele te dá 15 linhas num espaço delimitado para que você construa uma resposta com letra A e letra B, para explicar a relação entre o perfil da população brasileira atingida por desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco socioambiental. Olha só, tem que explicar essa relação e ainda apresentar duas propostas que possam ser desenvolvidas em bairros periféricos com condições habitacionais precárias, de forma a ser minimizados riscos socioambientais e que envolva ação governamental e participação da comunidade, em 15 linhas. Por que que o Enad te dá essa tarefa tão árdua em 15 linhas? Porque ele quer evitar o chute na questão aberta. Ele quer evitar o que a gente faz com o professor quando ele deixa a gente escrever à vontade.
Quando o professor deixa a gente escrever à vontade, a gente não sabe muito bem a resposta, a gente coloca tudo que eu ouvi que ele falar na sala de aula a vida inteira, todos os dias de aula, eu coloco na prova. De modo que eu estou mostrando para ele, falo, olha, professor, eu não estou respondendo a pergunta que você me fez, não, mas eu aprendi um monte de coisa com você. Ô, professor, eu aprendi tanto com você. Olha aqui, eu estou te mostrando o que eu aprendi para você. Então, você escreve um monte de coisa. O ENAD, ele busca evitar isso, tá? Ele quer que você use o poder de síntese, que você seja objetivo ou objetiva, que você responda exatamente o que está sendo perguntado. Por isso, ele delimita o espaço que você tem para escrever. Alguém poderia falar, mas eu não posso ultrapassar o espaço? Não, gente, você não pode ultrapassar o espaço. E eu preciso usar o espaço todo? Ah, no mundo ideal e perfeito, o ponto ficaria nesse cantinho aqui. Você daria o ponto aqui e terminaria seu texto. Mas se você terminar na linha de cima, duas para cima, tudo não tem problema não, pode terminar antes, tá? Mas escrever além do espaço você não pode. Talvez se você fizer aquela enganaçãozinha de uma palavra extrapolando aqui, tudo bem, mas você não tem a coisa de você pegar outra folha. Ô, professor, posso tirar mais uma folha, né? Tem mais uma folha para mim pra eu escrever mais? Isso não pode, tá, gente? Isso não pode. Bom, olha aqui, eu vou passar os olhos sobre a prova do ENAD aqui com vocês, só para mostrar os formatos que eu falei para vocês lá atrás, tá? Nós temos aqui, olha, a questão número 1, ela traz um pequeno texto, né? E traz 3 imagens. E são 3 imagens diferentes, olha só. Aqui, impactos de conflitos sobre pessoas mais vulneráveis, da Unicef. Olha o nome do fotógrafo aqui, dá para a gente pensar alguma coisa. Isso aqui é uma foto da FAO, que é a Fundo para Alimentação das Nações Unidas, sei lá. Olha o nome do fotógrafo também, colheita de trigo perto da vila de Krasny, na Ucrânia. E a última aqui, ó, da Unicef, ao nome do fotógrafo aqui também. Secas em Madagascar, colocam o país africano entre aqueles onde há mais fome. Olha aqui, ó, uma bacinha de arroz, né, com um monte de mãos aqui, por exemplo, também. Então já traz um monte de interpretação. E aqui ele te pede, ó, né, considerando as imagens do texto apresentados, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. É uma asserção-razão. Vamos fazer? A fome no mundo é um fenômeno biológico e sociológico inevitável. Vocês acham que é, gente? Biológico e sociológico inevitável? Não é, não. A fome é a maior desgraça humana, tá? É pior que o câncer. E ela tem cura. O problema da fome no mundo ele não é biológico. O problema da fome no mundo não é de produção de alimentos. Aliás, vamos ver até aqui. A disponibilidade desigual de alimentos, o acirramento de conflitos geopolíticos, a formação de cadeias agrícolas globais e o aumento de catástrofes climáticas são fatores que impactam a segurança alimentar de um grande número de populações. Essa está correta. O problema da fome no mundo é de distribuição de riqueza, não é de produção, nem biológica, sociológica. Essa questão aqui, a 1 é errada e a 2 verdadeira, letra D. Vamos ver o número dessa questão aqui, eu vou conferir o gabarito, mas essa aqui eu não errei, não. Questão número 1 mesmo. Vamos ver aqui, número 1, letra D. Como eu falei para vocês, letra D. A 1 é falsa, a 2 é verdadeira. Mas, ou seja, a gente já começa a interpretar as coisas, né? Essa é uma asserção-razão. Essa aqui é uma de... Não vou fazer todas, não, tá? Essa aqui é uma de resposta múltipla. De novo, ela traz aqui um texto base, comando, 4 afirmações. Vocês têm que ver o VOF e colocar aqui, escolher aqui, né? Vamos supor que a 1 e a 2 fossem verdadeiros. Eu não fiz a questão. Então, seria a letra A. Se a 1 e a 4 estiverem verdadeiros. E vocês já fizeram esse tipo de questão. Uma dica de elaborador de questões que eu dou para vocês é o seguinte:
O número 1 aqui, ó, a afirmativa 1, ela aparece o mesmo tanto de vezes aqui nas escolhas. Ó, uma, duas, três vezes. O número 2 aqui, ele aparece aqui nessas alternativas três vezes. Um, dois, três vezes. O número 3 ele aparece três vezes. Um, dois, três. E o 4 também, mesma coisa. Um, dois, três. Por que que o ENAD elabora a questão desse jeito? Porque ele não quer, por exemplo, que você ache, o número 1 ele aparece aqui quatro vezes, então ele deve ser verdadeiro. Ele sempre coloca o mesmo tanto de vezes aqui nas alternativas para a gente escolher. Bom, essa aqui eu mostrei uma asserção-razão, uma resposta múltipla, essa aqui é uma resposta única. Ó. De novo, ela tem aqui um texto base e ela tem um gráfico. De novo, quando tem gráfico, isso aqui está dando informação para que vocês achem a resposta aqui. Geralmente, quando tem gráfico, ela é interpretativa. Está exigindo de vocês, né? Situação problema. Essa aqui também é resposta única, com dois textos ó, sobre inteligência artificial. Inteligência artificial vai cair, viu? Pode esperar aí. Vai cair nessa prova aí. Meio ambiente e inteligência artificial sempre não tem dúvida que vai cair na próxima prova, da ANAT. Aqui também mesma coisa, ela usa uma tabelinha, né? E há uma resposta múltipla, com apenas três alternativas, olha só. Aí, quando ela coloca três, como não tem jeito de fazer todas aquelas combinações que nós vimos, ela coloca um apenas, três apenas. Mas é uma variação da resposta múltipla. Aqui traz dois textos, mais uma imagem, mais um texto anunciado para uma resposta múltipla. E aqui outra resposta múltipla só com três. Por aí vai, gente. Outra asserção razão, ó, com porquê no meio. Enfim, o que que eu sugiro para vocês, tá? Dá uma voltinha depois na prova da sua área, aqui na seção de provas e gabaritos do ENAD. Joga aí no Google, ENAD, provas e gabaritos. Ele vai te dar lá o site para que você possa dar uma olhada. Tá com um gabarito ali do lado, você né, abre o gabarito, pode ver a resposta facinho ali, para que você possa avaliar como que a prova da sua área é montada, como que a de psicologia bacharel, por exemplo, é montada lá, Isabela, tá? Esse tipo de coisa. Bom, nós temos 5 minutinhos aqui. Alguém gostaria de comentar algo ou fazer alguma pergunta para mim? Falar mal do professor, qualquer coisa, aí, uma crítica, qualquer coisa, aí, sugestão, fique à vontade, gente, tá? O chat está aí com vocês. Ó, a Isabela perguntou: a questão discursiva é relacionada aos conhecimentos gerais ou aos específicos do curso de graduação? Isabela, as duas coisas. Você vai fazer uma questão de formação geral e uma questão da sua área de conhecimentos específicos. Qual que é a sua área, Isabela? É psicologia, né? Psicologia foi 2022? Não lembro mais, Zé. Foi. Bom, eu não vou abrir aqui, não, Isabela. Vai demorar para eu ir lá buscar, mas é, entra lá e dá uma olhada, por exemplo, como que foi pedido na sua área, que tipo de coisa. Que bom, O, Lorena. Muito bom. o 2022 meu. junto com o direito, né? Isso, exatamente, é o mesmo ciclo, né? Esse ciclo agora, gente, é psicologia, direito, o pessoal de gestão e negócios, né? Que fez o simulado agora na semana passada, né? Aí a gente tem uma prova do ENAD diferente da de 2022, que era um número menor de questões. Então, Uhum. esse ciclo agora, os alunos vão enfrentar aí 45 questões, os alunos de bacharelado. 45 questões, somando conhecimentos específicos e formação geral. E os alunos da licenciatura em Francinete, pedagogia, vão enfrentar 60. 80. 80 questões. Olha, gente, Fora a discursiva, né? Então, a é uma prova é prova em realmente uma tanto, né? prova longa. E Muito aí, por isso que texto, vale muita imagem, muito gráfico. muito. Preparem para uma sessão de leitura assim pesada, gente. Mas os textos são Muito. interessantes, viu? Isso eu garanto para vocês. Pode ter um texto ou outro É. chato, mas a maioria deles é interessante de Isabela quer ler. saber se dá tempo de estudar.
Isabela, acho que o tempo agora é pegar essas oficinas e essas dicas, né? Para ganhar tempo também na hora da prova, né? Porque a gente entende que não, além de ter o conhecimento ali, é fazer a gestão do tempo na hora da prova, porque é realmente uma prova muito longa, né? Por isso que a gente faz esse simulado, né? Para vocês entenderem, né? Vivenciarem Ó, aproximadamente o que seria a prova. a Silvanete falando ali, pode ler só o enunciado? Não, cara, não pode. Assim, né? É aquela história que eu falei do chute aqui. Você corre um risco muito grande de ler só o enunciado. Você tem que ler o texto base, para que tenha o contexto da questão, tudo. Não tem jeito. Não tem jeito, viu? Bom, gente, O, falei com a Gisele que eu vou aproveitar e fazer propaganda aqui do minha rede social. Vou deixar aqui, ó, no meu Instagram. É profissional, tá? Esse é o profissional. É @isso compensa. É enquanto você arte, está terminando. literatura, música. Opa, o que que eu coloquei Não, aqui? só ia dar um recadinho, Homero, aqui. Ah, Pessoal, assine a lista de presença, eu vou fechar aqui. Tem pergunta para você, viu, Homero? Só vou não, dar um que bom. recado aqui. Eu vou fechar a lista de presença, tá? Para a gente poder fazer o sorteio. Depois eu abro de novo para vocês preencherem com calma, mas eu preciso fazer o sorteio. Eu vou fechar. Acabei de colocar aí. Vou fechar agora para a gente fazer o sorteio dos nossos prêmios, que a gente precisa aproveitar esses minutinhos. Mas enquanto eu fecho aqui e faço o sorteio, Eu respondo a pergunta. pode responder. Muito bom, Eduardo. Assim, né? Compensará analisar outras provas do ENAD das nossas áreas, como é em concurso? Ah, vale a pena, sabe? Vale a pena você. Compensa, né? Analisar outras provas do ENAD, sim. Para você ver como que, sobretudo, como que alguns conteúdos específicos foram exigidos, tá? Assim, não vai ter questão igual, tá, gente? Mas como que um determinado tipo de coisa aparece num outro contexto? A prova do ENAD, Eduardo, ela carrega uma questão que é muito interessante, assim. Ela vai te pedir algo que é específico da sua área, mas ela pretende te pedir isso num contexto que você não pensou ainda. Ela quer criar uma situação, um problema para você, como se você tivesse, ela está avaliando competência. Então, como se você tivesse no mundo real, sabe? Ela tenta fazer isso, como se você tivesse uma situação, um problema efetiva. Então, o que que ela vai te pedir? Ela vai te pedir algo da sua área num contexto que você não esperava. É por isso que é legal você olhar para as outras provas, porque você começa a pegar o jeito como essas coisas são pedidas numa prova para você. Não vai ter igual, mas você vai começar a pensar ali sobre isso. Como eu falei ali, né? Sei lá, uma das questões que nós lemos, aquela lá da história da arte, tá, gente? Que nós vimos ali, Botticelli e a Rosalia, Harmonia Rosales, Harmonia Rosales. Dificilmente você vai ver numa prova de arte pedindo para você falar de quem que é essa obra, entendeu? Quem é o Botticelli? O que que foi o Renascimento? Não te pega esse tipo de coisa, mas te pede para você avaliar aquilo ali num determinado contexto, para usar o seu conhecimento, a sua habilidade em determinado contexto. Então, compensa. Olhem as provas anteriores das suas áreas, gente, para que vocês possam entender como que as coisas são pedidas para vocês. Mas volto a dizer, tá, gente? A prova do ENAD ainda é inteligente, ela é interessante. A gente aprende tanto numa prova do ENAD. Eu fico impressionado, assim, porque ela traz reflexões para a gente, coisas que a gente não tinha pensado ainda. Nos coloca em contexto que nós nunca tivemos contato. Por exemplo, eu mostrei para vocês hoje que a Harmonia Rosales, lá no Nascimento de Oxum, é provável que muitos de vocês nunca nem tivessem visto aquela obra de arte. E ela foi apresentada a partir de uma prova ou um trecho de texto lá do Abdias Nascimento, dificilmente. Então, assim, é legal, gente. É uma prova legal. Aproveitem, tá? Aproveitem a prova. Aproveitem que é um momento ali, igual eu falei, é cansativo, é longa a prova, é bastante cansativa, mas tem um lado que é divertido. Bom, sei lá, eu falo assim, eu acho que vocês devem achar que eu sou doido, né? Mas eu acho que tem um lado divertido. Já que tem que fazer mesmo, gente, tem um lado ali que é legal. Ela traz muito conhecimento para a gente também, a gente aprende muito, tá? Aham.
E, Homero, vou aproveitar a sua fala para reforçar aqui para os nossos estudantes a importância de realmente fazer a prova e fazer uma boa prova, né? Então, a prova do ENAD, ela reflete, vai refletir depois no conceito do seu curso na instituição que você estuda. Então, a galera da psicologia que estava aí, você sempre vai ser psicologia da UAM, sempre vai ser psicologia da São Judas, da ADES, então você vai carregar essa marca para o resto da sua vida. Você não vai deixar de ser psicólogo e não vai deixar de ter se formado na UAM, na São Judas. Então, o seu desempenho na prova conta muito para o desempenho do seu curso, né? E isso é uma barganha no seu currículo também, para a sua Conta para os vida, né? professores seus também, viu, gente? Exatamente. Conta para o emprego dos professores. Também, né? Não, é E importante além. pensar isso mesmo, né? Porque eu sei que se eu Aham. perguntar para vocês aqui qual que é o lado mais legal dos cursos de vocês, eu tenho certeza que muitos outros de vocês vão falar dos professores que vocês tiveram. Ah, claro, Gisele, é muita gente boa aqui. É assim, gente, eu estou falando que eu trabalho com os professores do ecossistema, sabe, diretamente. É muita gente boa, bacana, dedicada, né? Que nós temos aí nas linhas de frente com vocês. É muita gente Uhum. muito boa. Então, assim, tem a ver Exatamente. com isso também. A Gisele está certa. Você está avaliando o seu curso, está avaliando a sua instituição, os seus professores e, gente, cidadania. Exatamente, né? Além disso, não esqueçam que vocês têm o questionário do estudante para preencher, né? Então, é critério de regularidade, ou seja, se você não preencher o questionário do estudante, você vai atrasar a sua colação de grau. Da mesma forma que se você não fizer a prova de nada, né? Você também atrasa a colação de grau. Então, são pontos que vocês precisam levar em consideração aí também para a prova. A gente não vai ter outro simulado, Gabi, mas a gente ainda tem mais uma oficina de resolução de questões, que vai ser só sobre questões discursivas, com a professora Rosane. Acho que semana que vem vocês vão ser comunicados. E a gente ainda tem mais algumas oficinas sobre a parte de formação geral, que esse ano tem o foco em direitos humanos. Então, a gente vai ter mais duas ainda, tá? E eu Não vou fazer o conta para sorteio. professora, não, viu, gente? Que eu ensinei como que chuta em questão aberta, não, tá? Não conta para ela, não. Segredo nosso, a Não gravação, conta, assim, não. Fala, vamos não, o guardar professor sete Homero veio aqui e chaves. ensinou como que a gente chuta em questão. Fala isso, Mas não. quando tiver na prova, vocês vão lembrar do professor Homero. Ah, bem que o professor Homero disse. E outra coisa, Homero, aproveitando aqui, vocês sabem que existe um edital de desempenho, né? Então, assim, tem premiação para os melhores alunos. E esse ano a premiação é intercâmbio. Então, a gente tem 13 vagas de intercâmbio de 2 semanas de duração na África do Sul, para os Não, eu melhores quero fazer desempenhos o do ENAD. ENAD, tem jeito, não? Todo mundo está dizendo que quer fazer ENAD, porque esse ano está muito rico, né? Mas, gente, ó, vou fazer o sorteio aqui para vocês. Deixa eu só explicar para vocês a lógica. Eu utilizei a planilha do Excel, né, que é gerada a partir da lista de presença de vocês, e vou colocar aqui um site que faz sorteio online, tá? Eu acho que está espelhando aí para vocês a tela. A gente tem 5 vouchers de sorteio, tá? E aí, a ordem que sair aqui, os números, vai ser a ordem de premiação. Então, vou sortear agora. Pelos números, eu sei quem são os alunos. Então, eu já sei aqui os números que foram sorteados e eu vou. Marcelo de Santos, eu acho que era Santos, está escrito errado, de Santos Almeida, que é aluno de psicologia da UAM. Então, Marcelo ganhou aí a primeira premiação. Deixa eu só conferir aqui qual é a primeira. A primeira premiação foi um voucher de R$ 200 na Nike. Então, eu vou usar esses seus dados aqui, Marcelo, para entrar em contato com você e te explicar como é que você vai resgatar o prêmio, tá? O número 7 aqui, ó, que foi o segundo sorteado. Deixa eu pegar aqui na minha planilha, quem é o número 7. O número 7 é Lucy Cleide. Lucy Cleide estava no chat aí participando. Lucy Cleide, que é aluna de pedagogia da Unifax.
Parabéns, Lucicleide. Você ganhou aí a premiação, é um voucher de R$ 200 na Renner. Arrasou também, comprinhas, né? Ah, agora a gente tem os dois próximos prêmios, são dois cartões presentes de R$ 50 na Dell, né? Em produtos da marca Dell. Então, deixa eu ver aqui quais foram os números seguintes. Foi o número 28 e o número 41. Número 28 aqui. Número 28. Raíssa Vitória, que é aluna de biomedicina, que nem é um curso enadista, ó, ela veio por curiosidade, arrasou, que é aluna da UNA. E o outro número foi número 41, né? Tô certa? Foi. Número 41. Deixa eu ver aqui quem é o 41. Só um minutinho. Número 41 foi Rosimeire de Jesus Ramos, que é a aluna de Direito da São Judas. E o último é um cartão presente também, no valor de R$ 30 na Dell. O último aqui foi o número 58. Então, o número 58, deixa eu puxar aqui na minha listinha. 58 foi Karine Conceição Reis, que é aluna de Pedagogia, as licenciaturas aí arrasando, Pedagogia da Unifax, tá? Parabéns, meninos. A gente vai entrar em contato com os dados que vocês colocaram, preencheram aqui, ó lá. Ah, tô vendo. Travou, mas deu para ouvir o que eu falei, gente? Deu para Agora que eu escutar tô vendo o tudo. chat, deu, né? Que Deu. bom. Não foi suspense, tá? Travou mesmo. Vamos entrar em contato com vocês, tá? Pelo número, pelos dados que vocês colocaram aqui no preenchimento, para que vocês façam o resgate dos prêmios. Professor Homero, muito, muito, muito obrigada pelo momento. Foi sempre, né? Sempre estar com você, enriquecedor. O professor Homero hoje ensinou a vocês, mas ele me ensina também. Então, aprendi várias coisas, até porque eu também elaboro questões. Então, foi muito bom. Meninas, a gente se vê na próxima. A gente ainda tem mais uma oficina de resolução de questões. Mas se vocês pedirem, a gente faz mais, a gente dá um jeito, né? Sempre um tema importante. Vamos ter mais duas aí na área de formação geral sobre direitos humanos, sempre assim, com foco, a gente pensando na prova, né? Pensando em como resolver a prova. E qualquer dúvida, vocês têm os coordenadores de vocês, que vocês podem acionar e tirar a dúvida, e eles podem chegar até mim ou alguém aqui da equipe para a gente seguir, tá bom? Homero, Gisele, eu agradeço também, obrigada. tá? Aqui o convite, a paciência de todo mundo aqui de me escutar, tá, gente? Muito obrigado aí vocês também. Valeu, Gisele. Até a próxima, hein? Obrigada. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa prova para vocês, viu? A gente se encontra nas próximas. Beijos.